O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Da emancipação da alma. O sono e os sonhos. Pergunta número 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Naquilo que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Pergunta número 404. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de sorte, pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. A miúde são também, como atrás dissemos, uma recordação. Por fim, podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que, em sonho, aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com seres caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Pergunta número 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que, afinal, não se confirmam. A que se deve atribuir isto? Pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Pergunta número 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Pergunta número 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sensos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim é que quando estamos apenas adormecidos, ou em simples modorra, frequentemente vemos imagens idênticas às que se apresentam nos sonhos. Pergunta número 408. Parece-nos algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sensos estão começando a entorpecer-se. É fraco o eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Pergunta número 409. Outras vezes, em um estado que ainda não é bem o do adormecer, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. O que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Pergunta número 410. Dá-se também que, durante o sono,
ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Pergunta número 410-A. De que servem essas ideias e esses conselhos, se lhes perdemos a lembrança, não os podendo aproveitar? Algumas vezes, essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém, e voltam no momento necessário, como uma inspiração súbita. Pergunta número 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Frequentemente, ele a pressente. Algumas vezes tem dela a consciência muito nítida, e é o que, em estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem que certas pessoas preveem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Pergunta número 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fadigá-lo.